continuar para encerrar. Ezequiel 18, 24. Mas quando o justo se desviar da sua retidão e cometer iniquidade, pecado, e fizer conforme todas as abominações próprias, olha só, do perverso, viverá este? É uma pergunta. Nenhuma de suas justas obras que tinha feito antes será recordada, mas por suas transgressões e pela prevaricação que cometeu, por isso morrerá. Pastor, eu não entendi, eu vou explicar para você o que esse verso está falando. Antes da igreja fechar, nós estávamos todos aqui reunidos, o justo. Então você fazia coisas boas para Deus, você servia a Deus, e agora você se desviou do caminho, você está fazendo coisas erradas, você voltou para o pecado. Será que aquelas obras boas que você fez lá atrás não vai te justificar? Aquilo que você fez de bom no passado, quando você estava firme com Jesus, será que isso agora vai te garantir a salvação? Agora que você voltou para o pecado? Não. No final do verso, olha aqui o final do verso, olha só: nenhuma de suas justas obras que tinha feito antes será recordada. Ninguém vai lembrar de tudo que você fez antes. Tudo que você fez até aqui para trás, se você agora está no pecado, não vale de nada. O que vai valer é o que você vai fazer até o último dia da sua vida. Pastor, mas o que vale é a minha vida inteira. Sim, o que vale é a vida inteira, mas o que vai valer é no momento da sua morte. Se você vai morrer com Cristo ou se você vai morrer no pecado. Entendeu? O que vai valer para você e para mim é o dia da morte. Você vai morrer com Cristo ou você vai morrer no pecado? Se você morrer com Cristo, Ele te garante a salvação e a vida eterna. Mas você que vai morrer no pecado, você morre condenado. Isso é sério. Amém? Não importa o que eu fiz, não. Não importa o que você fez nem o que eu fiz. O que importa é o que nós vamos fazer até a morte ou até a vinda dele. Isso é muito sério. Tem muito crente que está aproveitando que a igreja está parada para voltar a praticar a iniquidade, o pecado. A igreja parou, está fechada, eu vou voltar para o pecado. Se você morrer nesse estado de pecado, você não entra no céu. É muito séria essa mensagem. Por isso que Deus me deu ela hoje. Amém? Eu vou continuar. Parte B do 24, Ezequiel 18, 24. Mas por suas transgressões e pela prevaricação que cometeu, por isso morrerá. Ezequiel está falando que tudo que a pessoa fez de bom, mas agora está no pecado, na prevaricação, voltou a praticar as obras da carne. E se ela morrer agora, neste estado, ela não terá salvação. Por isso, ela morrerá sem salvação. 25, Ezequiel 18, 25. Mas vós dizeis: o caminho do Senhor Jeová não é reto? Escutai, pois, ó povo de Israel, ó igreja, é o meu caminho que não é reto? Ou não são os vossos caminhos tortuosos? É uma pergunta. O caminho de Deus não é reto? Ou é o seu que é tortuoso? O caminho de Deus é reto. O caminho do homem, quando ele erra, quando ele volta para o pecado, se faz um caminho tortuoso. Mas o caminho de Deus é reto e sempre vai continuar reto. O caminho de Deus não muda. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O caminho de Deus, ele não muda. Mas o nosso caminho, o livre-arbítrio que está em você pode mudar a direção. Você pode mudar de direção. O
caminho de Deus é o caminho estreito, mas o caminho do pecado é a porta larga. O caminho largo não é o caminho de Deus. Qual caminho você está andando? No estreito ou no largo? Verso 26, olha só, Ezequiel 18, 26. Quando o justo se desviar da sua retidão e cometer iniquidade, morrerá por causa da iniquidade que cometeu. Quando o justo se desviar para o pecado, ele morrerá. Espiritualmente ele está morto. Quando o justo se desviar do caminho do Senhor, ele já está morto espiritualmente. E se ele morrer cometendo pecado, se ele morrer desviado do caminho do Senhor, ele morrerá também eternamente. Isso significa condenação eterna. Condenação eterna. Irmãos, isso é muito sério. Eu vou ler de novo. Ezequiel 18, 26. Quando o justo se desviar da sua retidão e cometer iniquidade, pecado, morrerá espiritual, morrerá por causa da iniquidade de cometer. Irmãos, não volte para o pecado, se mantenha firme com Cristo. Aleluia! Gálatas 6, no verso 7 vai dizer: porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. O que plantar no pecado, irá colher no pecado. O que plantar no reino de Deus, vai colher as coisas boas no reino de Deus. O que plantar no Espírito, colherá coisas espirituais. O que plantar na carne, colherá na carne, na carnalidade. Irmãos, tudo que o homem semear, isso ele irá colher. Temos que semear no reino de Deus para colher no mundo espiritual. O que semear na carne, vai colher na carne. E o que semeia no pecado, o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não podemos semear pecado, mas temos que semear o reino de Deus. Aleluia! Temos que pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, levar as pessoas ao verdadeiro evangelho, levar as pessoas à conversão, levar as pessoas a servir a esse Deus maravilhoso, o Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, o Deus que criou o universo. Esse é o nosso Deus. Amém? Olha só, Ezequiel 18, 27. Também quando o perverso se converter da sua iniquidade cometida e praticar o direito e a justiça, ele salvará a sua alma. Entendeu? Quando aquele que estava na presença de Deus cometeu o pecado, ele morrerá. Mas quando o perverso que está lá no mundo se arrepender e se converter, ele salvará a sua alma. Aleluia! Aquele que está no mundo, aquele que ouvir a mensagem, aquele que ouvir a palavra de Deus e se converter, ele salvará a sua alma. Há salvação para aquele que crê, há salvação para aquele que crê em Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus tem perdão, Deus tem perdão para mim e para você. A salvação está em Jesus. Ainda há salvação? Sim, a salvação está em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel 18, 28. Porque ele compreendeu e se converteu de todas as transgressões, certamente viverá e não morrerá. Aleluia. Ele entendeu, ele conheceu a Jesus, ele se converteu, ele vivia no pecado, se arrependeu, se converteu e agora ele está vivendo para Cristo. Aleluia! Certamente aquele que se converteu, se arrependeu, viverá, certamente não morrerá. E se não morrerá,
não quer dizer que a pessoa nunca vai morrer. E se não morrerá, quer dizer que ela vai herdar a vida eterna. Aleluia. Aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Graças a Deus. Já estou quase encerrando. Olha só, verso 29. Ezequiel 18, 29. Mas a casa de Israel anda dizendo: o caminho do Senhor Jeová não é reto? Ó casa de Israel, é o meu caminho que não é reto? Ou não são os vossos caminhos tortuosos? Certamente os vossos caminhos não são retos. Amém? O caminho de Deus é reto. Mas você, homem, você, mulher, não torne o seu caminho tortuoso. Não volte para o pecado. O caminho de Deus é reto e sempre vai continuar reto. Mas o meu e o seu, vigiar e orar, para que não caia em tentação. Não volte para o pecado, mas continue. Faça como Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Aleluia! É assim que deve ser um homem de fé. Aleluia! Não importa o que estamos passando, você tem que combater, lutar, e no final da sua vida, que você possa, assim como Paulo, dizer: eu venci, porque Cristo está comigo. Eu combati o bom combate, mas guardei a fé, guardei a palavra de Deus no meu coração, como Davi. Aleluia! Glória a Deus. Ezequiel 18:30. Portanto eu vos julgarei, ó casa de Israel, a cada um segundo os seus caminhos. O Senhor vai julgar cada pessoa, cada um segundo o seu caminho, segundo aquilo que você faz. Qual caminho você anda? No caminho de Deus ou no caminho do mundo? No caminho de Cristo ou no caminho do pecado? Você anda no caminho reto? Você anda no caminho estreito? Ou você anda na porta larga? Ou você anda no caminho tortuoso? Qual é o caminho que você tem andado? Amém? Você será julgado pelo caminho que você anda. Devemos andar no caminho reto, no caminho da verdade, no caminho da justiça e da verdade, no caminho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Seremos julgados. Diz Adonai, aleluia, o Senhor. Diz Adonai, o Senhor, para que a vossa iniquidade não seja como uma pedra de tropeço para vós. Amém? Que o vosso pecado não seja pedra de tropeço na sua vida. Cuidado, cuidado para não esfriar na fé. A Bíblia vai dizer: por aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Não é isso? Jesus quem disse: por aumentar o pecado e a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não deixe o seu amor se esfriar. Temos que manter a fé, manter o amor em Cristo. Passe o que passar, não desista de Jesus, porque Ele não desiste de você. Eu já vou encerrar, vou só ler os 2 últimos versos. Amém? Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, tirai de vós todo o pecado, e criem dentro de vós mesmos um novo coração e um novo espírito, porque morrereis, ó casa de Israel. Amém? Tira todo o pecado, lança fora. Amém? Dentro de vós mesmo, cria um coração e um espírito renovado nas coisas de Deus. Amém? Você precisa ter um coração quebrantado para as coisas de Deus. Um coração quebrantado é um coração contrito, um coração que ama a Deus. Todos nós temos que ter um coração segundo o amor de Deus, senão nós não vamos vencer o dia mau. Último verso para encerrar, Ezequiel 18:32.
Pois eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do pecador, diz Adonai, o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivereis. Aleluia! O Senhor diz: eu não tenho prazer na morte daquele que morre, mas que ele se converta e ele viverá. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, todos nós que já somos convertidos, não vamos fazer o caminho contrário. Não vamos fazer o caminho contrário. Que você possa permanecer no caminho da verdade e da justiça, no caminho de Deus. Não volte atrás. A palavra de Deus diz, o Senhor diz: aquele que retroceder, aquele que voltar atrás, a minha alma não tem prazer na tua alma. Aquele que coloca a mão no arado, não volte atrás. Eu não posso parar e nem você. Amém? Não importa onde eu estiver, não importa onde você está, nós somos filhos de Deus. Aonde eu estou, eu tenho que dar bom testemunho. Aonde você está, você tem que dar um bom testemunho. Amém? Todos estão olhando para mim e para você. Somos, aleluia, filhos de Deus, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Amém? O nosso testemunho vale muito. Amém? Nosso testemunho, com ele podemos ganhar almas para Jesus. Amém? Cuidado com aquilo que você fala. Amém? Cuidado com as acusações. Não julgueis para não ser julgados. Amém? Não condeneis para não ser condenados. Quem vai julgar é Jesus. Quem vai julgar cada um de nós é Jesus. Amém? Não sou eu que vou julgar, nem você. É Cristo Jesus. Amém? O Supremo, o Juiz, aleluia, o Filho de Deus, o Senhor, aleluia, Ele quem vai nos julgar por tudo aquilo que façamos ou por tudo que fizemos neste corpo. Amém?